Oi, pessoal, vamos continuar com nossas aulas, nosso projeto concurso público, tratando aqui das matérias essenciais para qualquer concurso público, nível médio ou superior. Vamos hoje para a matéria de raciocínio lógico. Estou aqui no site PlayLegis, no qual oferece aqui legislação em áudio, também as aulas em áudio, mapas mentais. Temos aí a prática jurídica para quem é da OAB ou advogados. Mas vamos então para a aula de raciocínio lógico. A gente vai voltar aqui para aulas, vamos clicar em ver todas. E nós temos aqui raciocínio lógico. Então, raciocínio lógico é uma matéria bastante cobrada em concursos de nível médio e superior. É uma matéria que muita gente não gosta de estudar. Ela é um pouco complicada, você tem que entender bem os conceitos para você ir bem nos exercícios. Tem que entender a lógica de cada item para a gente prosseguir. Então, é uma sequência de aulas, você tem que atender, você tem que aprender aqueles itens para ir para a próxima aula. Não adianta você começar no assunto lá na frente sem saber o básico. Hoje nós vamos estudar aqui a primeira aula, estruturas lógicas. Depois nós temos aí outras aulas, exercícios, nós temos analogias, exercícios. Então a gente vai caminhando na sequência aqui das aulas de raciocínio lógico. Depois de nós terminarmos, nós vamos fazer as questões do assunto e para finalizar nós vamos ver o mapa mental para a gente fixar ainda mais esse conteúdo. Aula de raciocínio lógico. Estruturas lógicas. No coração do raciocínio lógico está o conceito de proposição, uma sentença declarativa que pode ser inequivocamente classificada como verdadeira ou falsa, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a frase "Brasília é a capital do Brasil" é uma proposição verdadeira. Já expressões que não permitem essa valoração, como "Qual é a capital do Brasil?" pergunta, ou "Visite Brasília!" ordem, não se enquadram como proposições. Toda proposição é guiada por três pilares: o princípio da identidade, o que é verdadeiro, o princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e o princípio do terceiro excluído. Toda proposição é ou verdadeira ou falsa, sem meio termo. As proposições podem ser simples quando expressam uma única ideia, como em "o céu é azul". Elas também podem ser compostas quando duas ou mais proposições simples são unidas por meio de conectivos lógicos. Um exemplo seria "o céu é azul e a grama é verde". São esses conectivos que definem a estrutura lógica da sentença e determinam seu valor de verdade final. O primeiro conectivo é a negação, que simplesmente inverte o valor lógico de uma proposição. Se a proposição "o carro é novo" é verdadeira, sua negação "o carro não é novo" é falsa. A conjunção "e", correspondente ao "e", une duas proposições e só resulta em uma afirmação verdadeira se ambas as partes forem verdadeiras. A frase "João passou no concurso e comprou uma casa" só é verdadeira se João de fato realizou as duas ações. Se ele apenas passou no concurso, mas não comprou a casa, a frase inteira é falsa. A disjunção inclusiva, ou, nosso ou, é mais abrangente. Uma sentença conectada por ou será verdadeira se pelo menos uma de suas partes for verdadeira. Na frase "vou à praia ou ao cinema", a afirmação é verdadeira se eu for apenas à praia, apenas ao cinema ou a ambos os lugares. Ela só seria falsa se eu não fosse a nenhum dos dois. A condicional, estrito sensu, se, então, estabelece uma relação de implicação. A única circunstância em que uma condicional é falsa é quando sua premissa, a parte do se, é verdadeira e sua consequência, a parte do então, é falsa. Considere a promessa: "Se você arrumar o quarto, então eu te darei um presente". A promessa só é quebrada, a frase é falsa, se você arrumar o quarto, premissa verdadeira, e eu não te der o presente, consequência falsa. Em todos os outros cenários, a promessa é mantida. Por fim, a bicondicional, ou se e somente se,
funciona como uma declaração de equivalência lógica. Ela somente é verdadeira quando as duas proposições conectadas possuem o mesmo valor de verdade. A afirmação "um triângulo é equilátero, se e somente se ele possui três lados iguais" é verdadeira porque as duas condições são inseparáveis, ambas verdadeiras ou ambas falsas juntas. Quando analisamos a estrutura de uma proposição composta, podemos classificá-la de três formas. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente dos valores de suas partes. Um exemplo clássico é "está chovendo" ou "não está chovendo", uma afirmação cuja estrutura a torna inegavelmente verdadeira. Em oposição, uma contradição é uma proposição inerentemente falsa. A frase "o número é par e o número é ímpar" é uma contradição, pois é logicamente impossível que seja verdadeira. A maioria das proposições, no entanto, são contingências, que significa que seu valor de verdade final depende dos valores de suas partes. A proposição "se fizer sol, então irei ao parque" é uma contingência, pois sua veracidade depende de duas condições variáveis, o clima e a minha ação. Para resolver expressões lógicas complexas, existe uma ordem de precedência entre os conectivos. Primeiro resolve-se a negação, seguida pela conjunção, depois a disjunção, a condicional e, por fim, a bicondicional. O uso de parênteses, colchetes e chaves pode alterar essa ordem, assim como na matemática, para agrupar operações e definir a sequência correta de avaliação. Então, acabamos de ouvir a aula de estruturas lógicas com o texto da aula. A gente viu aí como que funciona a parte dos condicionais, né? Das proposições. Vamos fazer as questões então agora. Clicando em questões, a gente vai selecionar estruturas lógicas, que é o primeiro assunto aqui. Nós temos aqui 30 questões para resolver. Então a gente vai fazendo as questões que a gente errar, a gente vai refazer os erros. E assim tentar fixar o conteúdo. Vamos lá, primeiro então, a sentença "qual é a capital do Brasil?" É uma pergunta. É um exemplo de proposição? Então a gente viu na teoria que não, né? Quando é uma pergunta ou uma ordem, isso não é uma proposição. Então aqui está errado. O texto especifica que perguntas não se enquadram como proposições, pois não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Eu não posso dizer qual é a capital do Brasil. Eu não estou falando se ela é verdadeira ou falsa. Então por isso está errado. O princípio da não contradição afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, aqui está certo, né? Porque é a definição exata do princípio da não contradição, que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. O céu é azul é uma proposição composta. Então aqui a gente viu que é uma proposição simples. Se fosse composta, teria que ter assim: o céu é azul e as nuvens são brancas. Aí seria uma proposição composta. Então aqui ela está errado, porque é classificado como uma proposição simples, né? Pois expressa uma única ideia. O conectivo de negação tem a função de inverter o valor lógico de uma proposição, certo? Né? A gente viu lá que a ordem de resolver as proposições começa pela negação. Então, se ele tiver uma negação na frente da proposição, você tem que inverter a lógica. Então, aqui está certo. De acordo com o texto, a negação inverte o valor lógico de uma proposição, tornando verdadeiro em falso e falso em verdadeiro. A conjunção, que é o e, né, que corresponde ao e, é verdadeira se ao menos uma das proposições for verdadeira. Então, aqui está errado, né? Lembra que a conjunção é quando as duas são verdadeiras. Então, aqui está errado. A conjunção só resulta em uma afirmação verdadeira se ambas as partes forem verdadeiras. Então, por exemplo, o mar é azul e as nuvens são rosas. Se as duas forem verdadeiras, aí é uma proposição verdadeira. Se uma delas for falsa, ela é falsa. A frase "vou à praia ou ao cinema" é falsa se eu for apenas à praia. Então veja que nós temos uma disjunção, né, que é o ou. Vou à praia ou ao cinema. É falsa se eu apenas for à praia. Então aqui ela está errada porque ela é verdadeira. A disjunção inclusiva, o ou, é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira, diferentemente da conjunção, né?
Então, o que inclui ir apenas à praia. Uma proposição condicional somente se, né, é falsa quando a premissa é verdadeira e a consequência é falsa. Então, aqui, ela está certa, né? É o único ponto em que a proposição condicional ela é falsa, quando a primeira é verdadeira e a próxima é falsa, né? A bicondicional é verdadeira quando as duas proposições conectadas possuem valores e verdades opostos. Então aqui, errei na verdade. Então, olha só, a bicondicional, se somente se, é verdadeira quando as duas proposições possuem o mesmo valor de verdade. Então aqui a gente vai refazer no final essa questão. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Tautologia, certo, né? O texto define que a tautologia é como uma proposição que é sempre verdadeira, independente dos valores das suas partes. Então, às vezes, no enunciado, uma questão aí pode ter falando sobre tautologia, então você tem que lembrar isso. A frase, o número é par e o número é ímpar, é um exemplo de contingência. Então, a gente viu que contingência aqui é quando as duas partes são verdadeiras. Todas as partes são verdadeiras. Aqui nós estamos falando o número é par e o número é ímpar. O texto classifica essa como uma contradição e não como contingência, né? Pois é inerentemente falsa, né? Então isso aqui, na verdade, é uma contradição. Uma está sendo contradição à outra. Uma ordem como visite Brasília pode ser considerada uma proposição lógica? Não, né? A gente viu que está errado aqui, porque ordens elas estão excluídas da definição de proposição, pois não podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. O princípio do terceiro excluído garante que uma proposição pode ser parcialmente verdadeira. Então aqui eu errei. Na verdade é errado isso. Esse princípio afirma que toda proposição é ou verdadeira ou falsa, sem meio termo. Então esse é o princípio do terceiro excluído. É bom que eu errei para a gente refazer depois e gravar o conteúdo, né? Esse princípio afirma que toda proposição é verdadeira ou falsa, sem meio termo, não tem um terceiro termo. Por isso que é o terceiro excluído. Proposições compostas unem ideias simples por meio de conectivos lógicos. Correto, né? Quando é composto, nós temos duas frases e um conectivo no meio unindo. A negação da proposição verdadeira, o carro é novo, é a proposição falsa, o carro não é novo. Tá correto, né? O texto usa esse exemplo para ilustrar que a negação inverte o valor de verdade. Então, eu estou falando que o carro é novo. Como que eu nego que o carro é novo? O carro não é novo. Se na frase João passou no concurso e comprou uma casa, for verdade que João passou no concurso, mas falso que comprou a casa, a frase inteira é verdadeira, então veja, nós temos aqui uma conjunção e, então aqui ela vai ser falsa, na verdade. A conjunção e, as duas partes têm que ser verdadeiras. Então por isso aqui ela está errada, né? Por se tratar de uma conjunção, a frase inteira é falsa se uma das partes for falsa. A disjunção vou à praia ou ao cinema é verdadeira se eu for a ambos os lugares? É também. Sim, é verdadeira. Se eu for a ambos os lugares, eu estou atendendo às condições. Então, ela é verdadeira também. Só vai ser falsa se as duas forem falsas. Se na promessa, se você arrumar o quarto, então eu te darei um presente, você não arruma o quarto. A promessa é considerada quebrada, falsa? Então veja, se você arrumar o quarto, verdadeiro. Então eu te darei um presente. Você não arruma o quarto. A promessa é considerada quebrada, falsa? Não, então aqui nós temos que você arrumar o quarto é falsa, né? Você não arruma o quarto, então é falsa. Só que aqui vai ser verdadeiro. Então falso com verdadeiro vai ser verdadeiro. Então aqui, na verdade, é errado. Eu marquei errado aqui. Mas se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição é verdadeira. O conectivo bicondicional expressa uma relação de equivalência lógica. Então aqui sim, o texto afirma que a bicondicional funciona como uma declaração de equivalência lógica. Uma contradição é a proposição inerentemente falsa. Contradição? Tá certo, né? Porque a definição de contradição ela sempre vai ser falsa. É uma contradição. Se fizer sol, então irei ao parque. É um exemplo de tautologia.
Está errado, né? Porque o exemplo de contingência, na verdade, pois seu valor de verdade depende das condições. Tautologia, lembra, é quando sempre é tudo verdadeiro. E aqui, se mudar uma opção aqui, pode ser que seja falsa, né? Na ordem de precedência dos conectivos, a conjunção é resolvida antes da negação, errado, né? Como a gente viu, a negação é a primeira a ser resolvida. O uso de parênteses pode alterar a ordem padrão de avaliação dos conectivos. O uso de parênteses, correto, né? Eu posso isolar as proposições, resolver aquelas, é como se fosse matemática. Você vai resolvendo o que está dentro dos parênteses, depois vai para o próximo parênteses e assim por diante. O princípio da identidade estabelece que o que é verdadeiro. Está correto, né? Essa definição exata do princípio da identidade conforme o texto. Está chovendo ou não está chovendo? É um exemplo clássico de contradição. Eu coloquei certo, mas é errado na verdade. Então a gente vai refazer essas. O texto classifica essa afirmação como uma tautologia, pois sua estrutura a torna inegavelmente verdadeira. Por causa do conectivo ou, né? Se um delas estiver verdadeiro, a proposição ela é verdadeira. Então por isso que ele não é uma contradição. É um exemplo de tautologia, porque sempre vai ser verdadeiro aqui. A proposição um triângulo é equilátero somente se ele possui três lados iguais. É verdadeira? Então aqui errei novamente. O texto explica que a afirmação é verdadeira porque as duas contradições são inseparáveis, equivalentes. A maioria das proposições são contingências. Contingências, certo, né? O texto afirma que a maioria das proposições são contingências, significando que seu valor de verdade depende dos valores de suas partes, né? Porque nós temos conectivos. Na ausência de parênteses, a condicional tem precedência sobre a disjunção. Acho que é errado, né? A ordem de precedência é disjunção e depois condicional. Então a ordem lá é negação, conjunção, disjunção, depois condicional. Então nós erramos aqui, depois a gente vai refazer. A disjunção inclusiva ou só é falsa quando ambas as proposições que a compõem são falsas. Correto, né? Então ou, se as duas proposições forem falsas, aí ela é falsa. A bicondicional é o último conectivo a ser resolvido na ordem de precedência. Aqui está correto, né? A bicondicional é sempre a última a ser resolvida. Uma sentença declarativa que não pode ser classificada como verdadeira ou falsa é uma proposição. Uma sentença declarativa que não pode ser classificada como verdadeira ou falsa é uma proposição. Errado, né? Aqui é aquelas questões lá de questões, por exemplo, de ordem. Então a gente terminou as 30 questões, acertamos 24 e erramos 6. Vamos refazer os erros agora, né? A bicondicional é verdadeira quando as duas proposições conectadas possuem valores de verdade opostos. Então aqui está errado, né? A gente viu que a bicondicional, se somente se, é verdadeira quando as duas proposições possuem o mesmo valor de verdade. Aqui a gente acertou, aqui a gente errou. O princípio terceiro excluído garante que uma proposição pode ser parcialmente verdadeira. Errado, né? Porque o terceiro excluído ele só tem duas situações, ou é verdadeira ou falsa. E esse terceiro aí não existe. Acertamos aqui, erramos aqui. Se na promessa, se você arrumar o quarto, então eu te darei um presente, você não arruma o quarto. A promessa é considerada quebrada, falsa? Então está errado, né? Porque a condicional só é falsa se a premissa for verdadeira e a consequência é falsa. Então aqui no primeiro caso é falsa, se você arrumar o quarto, aqui é verdadeiro. Falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Acertamos aqui. Erramos aqui. Está chovendo ou não está chovendo? É um exemplo clássico de contradição. Errado, né? Porque aqui sempre vai ter um valor verdade aqui. Ou está chovendo ou não está chovendo. Se uma delas for verdadeira, então a proposição é verdadeira. Por isso que não é contradição. A proposição um triângulo é equilátero somente se ele possui três lados iguais. Verdadeira? Errado, né? É verdadeira. Erramos de novo aqui. Então aqui ela é verdadeira, a resposta é certa. Na ausência de parênteses, a condicional tem precedência sobre a disjunção. Certo? Errado de novo.
A ordem de precedência é disjunção e depois condicional. A gente está trocando aqui, né? Você vê que a gente tem que refazer esse exercício para fixar. Na ausência de parênteses, a condicional tem precedência sobre a disjunção. Errado, né? Então vamos refazer novamente. A proposição um triângulo equilátero, se somente se ele possui três lados iguais, é verdadeira? Certo? Ok? E aqui a gente errou. Na ausência de parênteses, a condicional tem precedência sobre a disjunção. Aqui está errado, né? Porque não tem precedência. Então a gente terminou as 30 questões. A gente errou 4 questões de 30. Tá bom, né? A gente pode rever isso depois, né? Novamente. Agora a gente vai fazer, então, o mapa mental desse assunto aqui. Vamos ver o mapa mental para a gente tentar fixar um pouco mais, né? Estou aqui, então, nos conhecimentos gerais. Vamos para raciocínio lógico. A gente vai pegar, então, o mapa mental de estruturas lógicas. Estou aqui, então, com o mapa mental. Vamos, então, para item por item aqui. Primeiro, o que é uma proposição? Vamos lá. É uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas nunca as duas ao mesmo tempo. Isso é uma proposição. Proposições. Brasília é a capital do Brasil, verdadeiro. O céu é azul, verdadeiro. Não são proposições. Qual a capital do Brasil? Que é a pergunta. Visite Brasília, é uma ordem. Que dia lindo! Exclamação. 3 princípios da lógica. Identidade. O que é verdadeiro é verdadeiro. Então vamos lembrar. Não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou falsa sem meio termo. Vamos para o ponto 2. Proposições simples e compostas. Simples. Expresso uma única ideia. O céu é azul. Composta. Unem duas ou mais simples com conectivos lógicos. O céu é azul e a grama é verde. Então nós temos 2 proposições aqui, tornando ela composta. Vamos para os conectivos. Negação. É esse símbolo aqui, negação. Significado não, né? Ele inverte. Então é não P, por exemplo, aqui. O carro não é novo. Conjunção, que é o E, esse acento circunflexo. Ele une as 2 proposições. João passou no concurso e comprou uma casa. Disjunção é o ou. Vou à praia ou ao cinema. Condicional, se então, né? Na verdade, se então. Se você arrumar o quarto, então eu te darei um presente. E a bicondicional, se somente se. Um triângulo equilátero, se somente se possui 3 lados iguais. Então agora a gente vai ver as tabelas verdades. Isso é importante. Muitos exercícios você vai fazer com essa tabela verdade aqui. P, a proposição P, a proposição Q. Se você quiser negar P, você vai inverter, então ela vai tornar-se falsa. Se você vai usar a conjunção, que é o E, então V com V torna-se V. O ou, V com V, torna-se V, porque uma delas tem que ser verdadeira. Condicional, V com V, verdadeiro. Bicondicional, V com V, verdadeiro. Vamos agora para V com F. Se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A negação vai ser falsa. A conjunção vai ser falsa, porque as 2 têm que ser verdadeiras aqui. A disjunção vai ser verdadeira. Uma delas sendo verdadeira, aqui já vai ser verdadeira. Bicondicional vai ser falsa. É o único caso em que a condicional, na verdade, V com F vai ser F. Bicondicional vai ser F. Agora a primeira for falsa, a segunda verdadeira. Negação é verdadeira. A conjunção vai ser falsa, porque aqui as 2 têm que ser verdadeiras. A disjunção vai ser verdadeiro, porque é o ou, né? Então se uma delas for verdadeira, aqui é verdadeira. A condicional vai ser verdadeiro e a bicondicional vai ser falsa. E o último caso, essas 2 proposições forem falsas, a negação vai ser verdadeira, está negando. A conjunção vai ser falsa, porque aqui eu tenho que ter 2 verdadeiras para ser verdadeira aqui. A disjunção, o ou, vai ser falsa, porque as 2 são falsas, então aqui vai ser falso. A condicional vai ser verdadeira e a bicondicional vai ser verdadeira. Então veja que a bicondicional, as 2 têm que ser iguais para ser verdadeiras, senão vai ser falsa. Já na condicional, a única situação em que é falsa é quando V e F. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, aí vai ser F. Entenda a condicional. Se então, só é falsa quando a P é verdadeira e Q é falsa.
se, então, é consequência. E a bicondicional só é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor de verdade, ambas verdadeira ou ambas falsas. Aqui ambas for verdadeira, então aqui vai ser falsa. Vamos lá para o ponto 4. Como a gente viu, a tautologia é sempre verdadeira, independente dos valores de suas partes. Contradição é sempre falsa. E a contingência pode ser verdadeira em alguns casos e falsa em outros. Tautologia verdadeiro, contradição falsa, contingência pode ser verdadeira ou falsa. E nós temos exemplos aqui. Está chovendo ou não está chovendo? É a tautologia, porque sempre vai ser verdadeiro aqui. Contradição. O número é par e o número é ímpar. O número é ímpar. Então aqui está errado porque não pode ser um número par e ímpar ao mesmo tempo. Então por isso é contradição. Contingência, se fizer sol, então irei ao parque. Então aqui pode ser que tem vários resultados, né? Verdade ou falso. Aqui só tem resultados falsos, aqui só tem resultados verdadeiros. Ordem de precedência. Começa pela negação, resolve-se primeiro a negação, depois a conjunção, P e Q, depois a disjunção, P ou Q, depois a condicional, o C então, depois a bicondicional, C somente C. E os parênteses colchetes podem alterar a ordem agrupadas da expressão para serem resolvidos primeiro. Vamos finalizar aqui com os exemplos práticos. Negação, inverte o valor. A porta está aberta, verdadeiro. Então, a porta não está aberta, falsa. Você está negando, você só inverteu. Conjunção, que é o E. Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Estudei para a prova, fui bem na prova. P e Q. Estudei para a prova e fui bem na prova. Então, as duas são verdadeiras, é verdadeiro. Disjunção, ou. Pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Vou ao mercado, vou à feira. Então, você não pode ir aos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, você vai ao mercado, vou ao mercado ou à feira. Se uma delas for verdadeira, a proposição é verdadeira. Condicional. Só é falsa se P for verdadeira e Q for falso. Você apagar a luz, a conta de luz iluminará. Se você apagar a luz, então a conta diminuirá. E a bicondicional, quando as duas têm o mesmo valor. Ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas para ser verdadeira. Figura é um quadrado, figura tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Então, a bicondicional aqui, ó, figura é um quadrado, se somente C tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Se as duas forem verdadeiras, a proposição é verdadeira. Se as duas forem falsas, a proposição vai ser verdadeira também. Então, tem que gravar essa tabela verdade aqui dos conectivos para você fazer qualquer exercício de proposições. Ok, pessoal? Então, encerramos este vídeo. Tratamos aí de raciocínio lógico. Isso é um assunto muito importante, aí, cobrado em diversos concursos. Tem muitos exercícios aí para você fazer. Próximo vídeo a gente continua com outros assuntos, outras aulas e temas essenciais para qualquer concurso público. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.